A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existe no princípio com Deus e por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Pula para o verso 14, que é o verso chave de hoje, verso base. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, e a glória do Filho único do Pai. Isso, sabe, saltou para mim essa palavra, porque eu sempre entendi, e eu entendo até hoje sim, Jesus era o verbo, Jesus era a palavra, e a palavra ela se encarnou em Jesus homem. Jesus ele era a própria mensagem, Jesus ele era a própria palavra. A vida que ele vivia era uma pregação, a vida que ele vivia, sabe, homem algum poderia dizer, sabe, e repreender Jesus por alguma falta nas escrituras, porque ele vivia a própria palavra. A palavra se fez carne, ele se tornou a própria mensagem. Tudo que ele fazia era porque ele via o Pai fazendo, tudo que ele fazia era para glorificar Deus, tudo que ele fazia era para viver um propósito. E a mesma coisa que é a minha oração nesses dias, é para que nós entendamos a nossa responsabilidade de se tornar a própria mensagem, a ponto que as pessoas elas possam olhar para o nosso coração, para a nossa vida, olhar para o nosso estilo de ser, olhar para o nosso trabalho, olhar para tudo e ver Cristo, a própria mensagem. Quantos estão entendendo? É tão gostoso quando de repente alguém ele fala para você: eu vejo Cristo em você. As suas atitudes, você é diferente, eu vejo Cristo em vocês. E isso deve ser não só o nosso desejo, mas o nosso propósito. As pessoas, elas devem ver Cristo em nós. Não é só ver Cristo em nós vindo a uma igreja, amém? Mas quando você trabalha, quando você estuda, ou em qualquer lugar que você vai, dirigindo, amém? Quem pode dar uma glória a Deus por isso também? Amém. Dirigindo também, ver Cristo em você dirigindo, ver Cristo em você jogando bola, amém? Vendo Cristo em você brincando ou fazendo algo, ver Cristo em você, porque você é imagem e semelhança de Deus, você é morada do Espírito de Deus, e esse é o nosso propósito. E para que isso aconteça, muitas vezes nós vamos precisar renunciar, nós vamos precisar conhecer as Escrituras, para que a nossa vida se adeque às Escrituras, amém? A nossa vida tem que se encaixar com a palavra, e não a palavra se encaixar com o nosso modo de pensar. Até tem uma história, eu não sei se é verídica, falando que a Bíblia de um certo irmão, ele era dessa finura assim. Ô irmão, mas que Bíblia é essa que você carrega? Cadê as outras páginas dessa Bíblia, né? O irmão falou: não, é que tudo aquilo que eu não achava legal, eu tirava, né? Eu rasgava a Bíblia e deixava. Ele ficou só com a caixinha de promessas só, né? Então, é só aquilo que convém para ela. E isso não é certo. Nós precisamos nos adequar à palavra de Deus. E se a Bíblia fala para nós alinharmos, ou se para nós deixarmos, o pastor Jorge trouxe uma mensagem lá no vídeo que assistiu, bênção demais, onde o pastor Jorge ele colocou aquela palavra: o que te falta, né? Naquela palavra repetiu várias vezes: o que te falta, o que te falta. Chega uma hora que eu me rendo, né? Isso que Deus ele quer. Chega uma hora que a palavra ela vem, e simplesmente nós fazemos assim: Senhor, eu me rendo, o Senhor venceu, eu não quero mais lutar com o Senhor, já chega de apanhar. Lembro uma vez que eu ainda era solteiro, e eu estava aqui, vim nessa igreja, e eu comecei a namorar, aleluia, comecei a namorar, e parece que cada palavra ela vinha, e eu falava: não é possível, o pastor está pregando para mim, o pastor está de perseguição comigo, licença, pastor Evandro, não, ele está pregando para mim, não é possível. Sabe, chegou uma hora
que aquilo, ai, doía. Sabe por que dói, gente? Tocar na ferida dói. Tocar a palavra, ela confronta as nossas vidas, amém? E é gostoso isso, porque o Pai corrige aquele quem ama. E a palavra, ela vinha, amém, amém, amém. E chegou uma hora que eu falei: Senhor, eu me rendo, me rendo. Aí foi quando eu entreguei minha vida por completo. Eu falei: amém, amém, Senhor, amém. Se é para mim ser solteiro, eu vou ser solteiro também pro resto da vida, por amor a Ti, né? Sério, gente. Mas foi bem legal, gente, foi bem legal. Porque quando eu fiz essa oração, mas de todo o coração, falando: Senhor, eu estou disposto até ser solteiro pro resto da vida, para Te amar e Te servir, se for o que o Senhor quer para a minha vida. Mas depois passou acho que 3 meses. 3 meses. Deus, Ele tocou meu coração e o coração da Keila. Estamos aí em outubro, vamos fazer 17 anos de casado. Glória a Deus, né? Muitas lutas no meio do caminho, mas aquilo, eu precisei renunciar ao bom para receber o melhor de Deus. Amém? Doeu, gente, porque eu gostava da menina, eu gostava muito. Mas eu amo agora a Keila, aleluia. A Keila está fazendo tradução ali. Gente, e aí você começa a desfrutar de uma vida que você sabe: eu estou no caminho de Deus, porque Senhor, eu quero agradar Teu coração. É uma paz que sai de todo entendimento, vem sobre a tua vida, porque você sabe: eu estou querendo fazer a vontade de Deus. E é isso que Deus, Ele quer nos levar, sabe? Parar de pregar, parar de falar, não, viva aquilo que você crê. Viva, aliás, aquilo que você crê não, viva aquilo que a palavra de Deus diz, amém? Porque às vezes as nossas crenças às vezes estão desalinhadas com as escrituras, amém? E hoje, nesse dia, eu quero falar sobre um homem chamado Paulo. Ele se tornou a própria mensagem. E eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios, porque hoje nós vamos bombardear a Bíblia de novo aqui. E você vai ver que o apóstolo Paulo, ele foi um homem que marcou uma geração. 2 carta aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler várias referências, e para você entender um contexto aqui, Paulo, ele vai escrever uma segunda carta para essa igreja em Corinto, porque essa igreja, por mais que era uma igreja com muitos dons, era uma igreja que começou a perseguir o apóstolo Paulo, começou a falar mal do apóstolo Paulo, começou a questionar aquilo que Paulo ele falava. E o apóstolo Paulo, ele vai começar a escrever essa segunda carta para defender a sua fé, para poder não falar e ficar falando: não, eu sou coitadinho. Não, ele vai falar o que realmente ele vive e o que ele tem vivido por amor a eles. E se você já leu com esse entendimento, porque é uma carta onde Paulo, ele exala o coração dele. Porque a primeira carta, Paulo só vai exortar a igreja: ó, vocês tá tendo divisão, tá tendo aí fornicação, olha, tá tendo essas brigas, e vocês precisam consertar, vocês precisam entender isso. Já a segunda carta, é Paulo só meio que, sabe, abrindo o seu coração e falando tudo o que ele tem vivido. E você vai ver, e eu queria que você mergulhasse no coração de Paulo, permitisse que o Espírito Santo te mostre também o que um homem que se tornou a própria mensagem, ele vive, amém? E que em nome de Jesus, cada palavra e cada declaração que o apóstolo Paulo fizer, vê se você se encaixa naquilo que ele diz também, amém? Porque aqui nós vamos ver de um homem que viveu e que se tornou a própria mensagem. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 ao 10. Eu vou ir lendo, tá? Para nós remirmos o tempo. Diz assim: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos
nossa esperança, e Ele continuará a nos livrar. Verso 12: podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dada por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana, e é dessa forma que nós temos conduzido diante do mundo, especialmente em relação a vocês. Olha só que coração! Ele confiava não nele, ele confiava em Deus, e ele vivia com a consciência limpa. Capítulo 2, verso 17, ele continua dizendo: nós não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Nós pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. A palavra não era um comércio, ele pregava com sinceridade, tendo a consciência: Deus, Ele está vendo. Capítulo 3, verso 3, estou sendo rápido, gente? Tudo bem? Mergulha na história e no coração de Paulo, alguém que se tornou a mensagem. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Paulo vai dizer novamente: vocês são carta lida por todos. Às vezes você nem precisa pregar, as pessoas já estão lendo você. As pessoas estão lendo essa igreja, as pessoas estão lendo as suas atitudes. Isso revela se você é a mensagem ou não. Capítulo 4, verso 2 e 5. Dá jogo aí no projetor? Ok? Glória a Deus. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus. E todos que são honestos sabem disso. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Paulo, ele entendia que ele não era o centro, ele vivia para a glória de Deus, pregava a palavra de Deus, vivia a palavra de Deus, porque o objetivo dele, capítulo 5, verso 9 e 10, bombardeio de Bíblia, né, gente? Você vê que é Bíblia, é Deus falando. Assim que estejamos nesse corpo, quero deixemos nosso objetivo, e o meu objetivo, e o seu objetivo, é agradar ao Senhor, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então note, nós temos uma responsabilidade. Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses que nós falamos, ele não era inimigo da cruz, ele não pensava nas coisas da terra, o pensamento dele estava nas coisas celestiais, amém? Estava na eternidade, porque ele entendia novamente, capítulo 5, verso 14 e até o 20, de qualquer forma o amor de Cristo nos constrange. Olha Paulo abrindo o coração, porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Verso 17: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou, e a nova vida teve início. Aqueles que estão em Cristo agora é uma nova vida. Antes nós vivíamos apenas para fazer as nossas vontades, agora é uma nova vida, onde por meio do batismo nas águas nós declaramos, nós morremos para aquela velha vida, e agora nós ressuscitamos para viver para Cristo. Gente, nós batizamos para isso. Nós não mergulhamos à toa ali, nós levantamos para falar, agora a minha vida é para Cristo, para agradar aquele que tanto me amou, para agradar o coração daquele que morreu na cruz por mim. E verso 20: agora, portanto,
Olha a responsabilidade. Nós somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Embaixador. Sabe quando nós temos aí um embaixador do Brasil? Ele aqui no Japão, ele representa quem? Representa o governo brasileiro. Eles representam o Brasil nessa nação. Se você for ali na embaixada, ali agora é território brasileiro, porque ali é uma embaixada brasileira. E agora nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Nós representamos os céus na terra. E nós temos essa responsabilidade, onde as pessoas ao nos ver, ele não nos vê apenas um brasileiro, ou vê um peruano, um filipino, um japonês, não vê apenas um Kawamoto-san. Eles têm que nos ver agora, alguém que é cidadão dos céus e representante dos céus na terra. Amém? Você pode perguntar então para a pessoa do seu lado: você está representando Cristo na terra? Você é a própria mensagem? Gente, que responsabilidade. Por que que eu estou, sabe, meu coração está ardendo por isso? Porque para tudo aquilo que nós estamos vivendo, é porque alguém se tornou a mensagem lá atrás. Vários homens, sabe, renunciaram sua vida para que nós vivêssemos isso. Nossos pais fizeram algo e nós precisamos dar continuidade, porque, por exemplo, nós estamos aqui, glória a Deus por isso. Mas se nós não sermos a mensagem para os nossos filhos, o que será do nosso filho depois? Se nós não sermos uma referência para eles, o que será da próxima geração? E o que será da outra geração ainda? Qual igreja que nós estaremos deixando para os nossos filhos? Nós vamos deixar um clube para eles? Ou um lugar de refúgio? E uma igreja verdadeira, uma igreja que teme a palavra de Deus? Amém? Porque eu creio e eu desejo isso, que meus filhos sejam salvos. E eu quero também que meus futuros netos sejam salvos. E toda a minha geração seja uma geração bendita. Amém? Somos embaixadores. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo, capítulo 6, verso 3. Alguém que se tornou a mensagem. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Alguém que se tornou irrepreensível. Daniel foi um homem desses. Procuravam algo para denunciar eles, não achavam. Procuravam coisas para denunciar Jesus, não achavam. Procuravam denunciar coisas com o apóstolo Paulo, não achavam. Porque eles tinham esse coração e essa responsabilidade de se tornar a mensagem, de não se tornar um escândalo para outras pessoas. Amém? Existe um novo nascimento que, como o diácono Thiago falou semana passada, naquela música do Rodolfo Abrantes, falando que eu até tentei voltar atrás, mas não dá mais, porque, sabe, eu nasci de novo. Aquele que nasceu da carne é carne, e aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Então quando nós nascemos de novo, por mais que às vezes tenha alguma coisa nos atraindo, ao mesmo tempo vem uma voz falando: não é o seu lugar aí, você já não pertence mais àquele lugar, você é filho de Deus, você é embaixador de Cristo. Amém? Estão entendendo, gente? Estão entendendo? E agora, capítulo 6, verso 4 ao 6. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações, calamidade de todo tipo. Alguém já sofreu isso? Fomos espancados e encarcerados. Alguém já sofreu isso? Enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência, nossa bondade e pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Verso 8 ao 10. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos.
fomos espancados, mas não mortos, e o nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muito, não possuímos nada, e no entanto, temos tudo. Aleluia. Olha o coração do apóstolo Paulo. Ele tinha Cristo, ele tinha Jesus, isso era suficiente. Ele estava disposto a sofrer o que for preciso, mas por amor àquele que tanto amou a vida dele, aquele que tanto nos ama. Uns versos anteriores nós lemos: o amor de Cristo me constrange. E eu não sei você, será que o amor de Cristo te constrange? Será que aquilo que ele fez por você, não, foi... ele fez porque ele quis? Não, ele fez porque ele me amou. Ele não merecia aquilo, ele era Deus, e ele é Deus. E Paulo, por esse confronto, capítulo 7, verso 9 ao 10, é que eu espero que aconteça conosco. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. E não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês: trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Aquela tristeza que compungiu o coração deles trouxe uma atitude, trouxe realmente um recomeço na vida deles, falando: daqui para frente vai ser diferente. Daqui para frente, sabe, eu vou viver segundo a palavra de Deus. É isso que Deus espera em nós. Porque Paulo entendia novamente que se tornou a mensagem. Capítulo 10, verso 18. Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem nenhum valor. Por isso que ele não falava dele mesmo. Porque o importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Não é apresentar o pastor, não é apresentar o seu líder de célula, é apresentar quem? A Deus. E hoje é um dia onde nós vamos se apresentar a Deus. E como que a nossa apresentação está hoje? Aprovado ou reprovado? Não tem meio termo. Mas glória a Deus, porque hoje pode ser um recomeço para você e para nós. Amém? Capítulo 11, verso 23 ao 28, estamos quase acabando. Quase acabando. Capítulo 11, verso 23 ao 28. Era tudo por amor. São servos de Cristo? Eu sei que dou a impressão de estar louco. Olha o apóstolo Paulo falando, gente. Eu sei que dou a impressão de estar meio louco, né? Mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. E em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. Alguém já foi açoitado aqui, gente? E aquele açoite dos romanos não era uma varadinha que você recebeu na bundinha quando você era criança. Aqueles açoites ali, nos açoites tinham nas pontas, sabe, pedaços de ossos, pedaços de ferro, sabe, que trazia ali cortes ali profundas. Foi açoitado várias vezes. O apóstolo Paulo estava disposto. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram.
Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Quanto tempo a gente não faz jejum? Por uma causa. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. E além de tudo isso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Olha só, o apóstolo Paulo, ele tinha esse coração entregue. Então, quantas coisas, mas nós não queremos sofrer. Eu até estava falando que essa analogia, porque eu comecei a cuidar do meu corpo, aleluia, né? Comecei a me exercitar um pouquinho. Essa semana eu falei, né? Falei um pouco, falei. Só foi essa semana, o Claudinei já me deu uma indireta já, né? Já começou a falar, né? Já? Né? Já esperava por isso, né? Agora me desafiou, vai ver só, né? Mas a vingança pertence a Deus, amém? Mas há uma analogia entre o corpo, porque eu quero fugir de algumas dores, né? Principalmente treino de perna, eu passo mal, gente, fico com tontura, não sei porquê, fico com tontura ao malhar a perna, né? Daquele jeito, parece que psicologicamente aqui, quinta-feira é meu dia de malhar a perna. Quinta-feira não dá vontade de ir na academia, não dá vontade de ir, porque eu não quero sofrer, a gente foge do sofrimento. Mas nossa, interessante, gente, interessante, que à medida que você vai sofrendo um pouco, você vai criando resistências. E hoje eu peguei aquilo no colo, aleluia. Peguei aquilo no colo assim, e aquilo até falou, nossa, você está me aguentando. Porque antes eu ficava daquele jeito assim, sabe? Eu estou ficando forte, gente. Não parece, mas eu estou. E sabe, disposto a sofrer por uma causa. Meu físico está sentindo isso, mas como está seu espírito? Será que teu espírito está, sabe, morrendo? Será que teu espírito está tão fraco que não aguenta nem dizer não para o Facebook? Será que teu espírito está tão fraco que você não consegue nem desligar a televisão? Será que teu espírito está tão fraco que não consegue dizer não para algumas coisas? Semana passada foi falado sobre a tentação, e para a gente vencer a tentação é apenas falar não. Não tem nenhuma sabe, um ritual para ser feito para você vencer. É apenas você dizer não. Você dizer não para a tentação e para o diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Existiu o diabo, e ele fugirá de nós. Então note que o apóstolo Paulo estava disposto a sofrer, por isso que ele foi o que ele foi, e deixou um legado para nós. Até que ponto nós estamos dispostos a sofrer para se tornar mensagem? Até 2 Coríntios capítulo 12, versos 6 ao 10, ele começa a falar também, sabe, que por mais que ele se dedicou toda a sua vida ali para aqueles homens, e mesmo assim algumas coisas ruins, um espinho na carne estava sobre ele, e ele orou por 3 vezes, Senhor, tira isso de mim, Senhor, está me incomodando. E sabe o que Deus fala para ele? Fala assim, olha, a minha graça te basta. Na verdade, isso que eu estou permitindo acontecer na tua vida é para que você permaneça humilde, sabe? E tem coisa que nem adianta orar, é porque Deus sabe que se a gente ganhar aquilo ou acontecer aquilo, nós vamos se orgulhar e vamos deixar Ele. Então, sabe, tem coisas que Deus permite para nós mantermos alinhados, se tornando a mensagem. E olha só, estamos quase acabando, porque quantos capítulos tem em Coríntios aí, gente? Vê aí, quantos capítulos? Olha, já estamos no 12, aleluia. Vamos lá, já estamos no 12, verso 15, olha só. Verso 15, por vocês, Coríntios, por vocês, de boa vontade me desgastarei, gastarei tudo que tenho, embora pareça que quando mais eu os ame, menos vocês me amam. Meu Deus, gente. A própria mensagem. Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. E capítulo 13, versos 5 ao 6. E ele fecha dizendo o seguinte: examine-se a si mesmo, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Eu vou repetir. Examine-se a si mesmo e verifiquem-se se estão praticando o que afirmam crer.
assim poderão ser aprovados. Certamente sabe que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Verso 11, irmãos, encerro minha carta com essas últimas palavras: alegrem-se e cresçam até alcançar a maturidade, até fortalecer esses músculos espirituais, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz. Então, gente, essa palavra faz toda a diferença. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Tem coisas que não adianta ficar clamando: Deus esteja comigo, esteja comigo. Não, Deus estará conosco, a paz e o amor estará conosco, se cresçam até a maturidade e vivam em harmonia, pratiquem aquilo que vocês afirmam crer. Então, o Deus de paz estará com vocês. Então, a paz que excede todo entendimento, ela tem condições. Não adianta fazer várias campanhas, não adianta fazer várias coisas, não. Para que nós possamos receber a paz que excede todo entendimento, é a prática da palavra de Deus, é nos tornar a própria mensagem. Amém? Eu quero ler algumas referências, porque essa foi uma carta aos Coríntios, para mostrar o que realmente um homem que se tornou a mensagem, ele é. O que é um verdadeiro missionário? Você encontra em 2 Coríntios. Como alguns falam, não é um missionário Nutella, né? É um missionário raiz. 2 Coríntios você lê e encontra o missionário raiz, tá? Atos 21, 13, ela diz assim: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo, parti meu coração. Paulo está falando para um povo que fala: não, Paulo, não vai lá para Jerusalém, não vai para aquele lugar, porque você vai ser preso, você vai ser morto. E Paulo vai dizer o seguinte: eis que estou pronto para não apenas ser amarrado, mas também morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ele está disposto. E sabe, se houver uma perseguição com a Igreja de Cristo, como há na Coreia do Norte, há no México, na China e tantos outros lugares, o que será dos cristãos? Não, vamos falar a verdade. Qual está o nosso nível de se tornar a própria mensagem? Romanos, o apóstolo Paulo vai falar aos Romanos também, capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo e espada? Nada nos separará do amor de Deus. Ele tinha esse entendimento: nada pode me separar. Ele entendia também em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, portanto, amados irmãos, permanecei firme e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será em vão. Ele entendia também em Gálatas 6,17, eu carrego marcas de Cristo. E para a gente fechar agora de vez, as últimas palavras do apóstolo Paulo, que foi a última carta que ele escreve, a última das últimas, que é 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 7, foram as últimas palavras. E geralmente as últimas palavras são as mais importantes de um homem, não é verdade? Talvez ele sabia que ele já estava ali para ser decapitado, porque ele estava pregando o evangelho. Então ele foi perseguido, ele foi preso e ele foi condenado à morte naquele lugar. Mas ele não negou a Cristo. Ele disse no verso 6, as últimas palavras de Paulo: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. E se a gente continuar lendo no versículo 16 ao 18, ele vai dizer isso, as últimas palavras, no momento onde todos abandonaram ele ainda, gente. Porque ele vai dizer no verso 16, na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram, e que isso não seja cobrado deles.
mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E Ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Esse é o coração do apóstolo Paulo, um homem que se tornou a mensagem, um homem que deixou um legado, um homem que viveu aquilo que ele pregava, um homem que marcou e deixou um legado para todos nós. E nós, nesses dias, o presbitério, no momento de oração ali, nós sentimos a mesma coisa. Deus, nesse segundo semestre, Ele quer que nós nos tornemos a própria mensagem. Ele quer nos levar para que a nossa vida se condiz com aquilo que nós pregamos. E isso vai exigir renúncia. Isso vai exigir algumas coisas da nossa vida. Para a gente finalizar, acho que foi Martinho Lutero que disse. Ele disse o seguinte: de 100 homens, um lerá a Bíblia e 99 lerão você. Nós somos cartas vivas de Deus. Feche seus olhos.